paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. É um prazer estar retornando com você, adolescente, essa classe tão maravilhosa que é um prazer ensinar. Nós vamos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 12, outros tipos de família. Mas, como eu falei no outro vídeo, vai curtindo, vai compartilhando, se inscreva no canal, avise seus amigos, olha, está tendo aula na Escola Dominical. E aí você divide com os crentes, aqueles que já são salvos, e com aqueles que ainda não são salvos, tá? Divida o vídeo e Deus vai lhe abençoar. Então nós vamos para a lição de hoje, outro tipo de famílias. Nós temos como texto em destaque: lembre da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenham certeza de que é a mesma fé que você tem. 2 Timóteo 1,15. Talvez você, adolescente que está nos assistindo, tenha sido um adolescente como eu fui. Cresceu na igreja, nasceu na igreja, cresceu na igreja e agora está adolescente na igreja. Então, nisso, você pode, esse versículo aqui, ele se aplica exatamente para a sua vida. Nós vamos compartilhar nessa aula de hoje a família de Timóteo. Timóteo ele foi criado pela sua avó e pela sua mãe e aprendeu com as duas como servir a Cristo. Assim como eu sei que você também aprendeu com seus pais como servir a Cristo. Eu sei que com eles você aprendeu a orar, com eles você aprendeu a louvar o nome do Senhor, com eles você aprendeu a cantar ao Senhor. Então, aquilo que você aprendeu, aquilo que você foi ensinado, o próprio Timóteo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, permanece naquilo em que fostes ensinado. Então, é o nosso conselho a você, adolescente, permaneça naquilo em que você foi ensinado, tá bom? Porque aquilo que seus pais lhe ensinaram são mandamentos para a vida. E você o seguindo, você pode ter certeza que vai ter sucesso na vida e Jesus vai lhe abençoar. Nós temos 3 tópicos nessa lição: uma família diferente, padrão não saudável de existência familiar e um lugar para aprender a fé. Também temos um 4º tópico que diz assim: Deus ama a família. Nós vamos começar no primeiro tópico, uma família diferente. Como eu falei para os irmãos, a segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo ele dá uma informação sobre a família desse tão amado discípulo que esteve todo o tempo ao lado de Paulo nas suas viagens missionárias e nos seus trabalhos. Foi pastor na igreja de Éfeso e assim foi orientado de forma maravilhosa pelo apóstolo, mas a família dele, até onde o que a Bíblia nos indica, é que não sabemos muito, ou não temos muita informação sobre o seu pai. O que diz é que ele foi criado pela sua avó e pela sua mãe. Até onde nós sabemos, o seu pai, ele não era de origem judeia, alguns estudiosos acreditam que ele era de origem grega, mas a gente vê que o ensinamento, o fundamento dos ensinos da vida de Timóteo foi dado pela sua mãe e pela sua avó. Acontece hoje que, por algum motivo, alguma circunstância da vida, nós estamos vendo famílias diferenciadas. Filhos que estão sendo criados somente por mães, ou filhos que estão sendo criados somente por pais, filhos que são criados por mãe e um padrasto, ou por pai e uma madrasta. Alguma coisa aconteceu na vida da família que criou esse novo padrão de família. O que a nossa lição de hoje traz? A nossa lição de hoje diz que o tipo de família que você está inserido, ele não é uma questão para que você seja uma má pessoa na sociedade, ou seja, uma pessoa afastada dos caminhos de Cristo. Por causa da minha família, a culpa é da minha família, a culpa é porque eu não tenho pai, a culpa é porque isso, a culpa é porque aquilo outro, que nem muitos colocam. A gente vai ver que mesmo numa família fugindo do tradicional, pai, mãe e filhos, nós vamos ver que você pode ser abençoado e você pode abençoar a sua família também. Padrão não saudável de existência da família. Mas isso não quer dizer, como eu estava falando, o tipo de família que você está inserido,
ele não vai influenciar, mas isso também não quer dizer que toda família, todo padrão de família que hoje a sociedade coloca, ela é bíblica. Nós temos um padrão bíblico de família. O padrão bíblico é pai, mãe, filhos. Esse é o padrão bíblico. E, segundo a nossa declaração de fé, a família, ela é formada pelo homem e pela mulher, é um relacionamento heterossexual e formado por pessoas que são de sexo oposto, sexo diferente. O que eu quero dizer para os nossos adolescentes é que esse padrão que o mundo coloca hoje, de casais homossexuais ou da poligamia, esses padrões, eles fogem do padrão bíblico. O homossexualismo, ele é condenado na Bíblia. Então, como eu falei para os irmãos, o padrão é pai e mãe. Por que o homossexualismo ele foge do padrão bíblico? Primeiro, porque Deus condena o homossexualismo. E segundo, tanto a criança ela vai precisar da figura do pai e da mãe para receber orientação para toda a sua vida. Tá? Eu acredito assim, porque a Bíblia prega dessa maneira e a gente vê mesmo em questões sociais que um filho que não tem a figura do pai ou uma filha que não tem a figura da mãe, ela acaba gerando problemas para a sociedade. A poligamia é o relacionamento de um homem ou com várias mulheres. Então, também, esse tipo de família é proibido por Deus, a palavra de Deus condena, e elas não são saudáveis para a existência familiar. Nós vemos que a sociedade hoje, nós falamos na aula passada sobre a mídia, e a mídia ela tenta influenciar nossos adolescentes a respeito disso, sabe? Querendo mostrar para os nossos adolescentes que é correto, enquanto, na verdade, a Bíblia condena tal atitude. Um lugar para aprender a fé. A sua casa. Você sabia, adolescente, que a sua casa é um lugar de aprendizado? Principalmente aqueles adolescentes que cresceram no Evangelho. A sua casa é um lugar para aprendizado. Foi na casa de Timóteo que ele aprendeu a ser fiel a Deus. Então, dentro da sua casa, existem algumas maneiras. A Bíblia coloca aqui, que a nossa revista coloca, dizendo melhor, que tem algumas coisas dentro da sua casa que você pode fazer para aumentar a sua comunhão com Deus, como o seu devocional. O adolescente ele tem e deve fazer devocional. Muitos adolescentes dizem, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar. Mas se você diminuir um pouco o seu uso das redes sociais, você vai ver que vai sobrar um tempinho para você fazer o seu devocional. Então, além do devocional, você pode fazer um planejamento de leitura bíblica com a sua família e também ler alguns livros de conteúdos espiritual que vai lhe ajudar no crescimento da sua fé. Então, dentro da sua casa, a sua casa ela pode ser um local de crescimento espiritual. A sua família ela pode ser um local de crescimento espiritual. Mesmo, colocando aqui, que nós estamos vendo aqui outros tipos de família, mesmo que a sua família fuja do padrão. Apesar que aqui nós estamos colocando tanto para os adolescentes que têm uma família no padrão pai e mãe, como aqueles adolescentes que são criados pela avó, que são criados pelo tio, que são criados pela madrasta e etc. E por aí vai. Tá? Então a sua casa é um lugar de aprendizado, assim também como a sua casa é o lugar de pregação do Evangelho. Vou dividir uma experiência pessoal com os adolescentes. Quando eu era adolescente aos 15 anos, só eu dentro da minha casa era evangélico. Minha mãe desviada, meu pai não era crente e os meus 3 irmãos, um irmão e 2 irmãs que eu tenho, todos eles desviados. E só eu na casa do Senhor, mas eu orava, buscava a Deus e aproveitava alguns momentos para anunciar o Evangelho dentro da minha casa. Falar de Jesus, cantar louvores, ler a palavra de Deus e orar. E para a honra e para a glória do Senhor, toda a minha família se rendeu aos pés de Cristo com o passar dos anos. O mesmo pode acontecer com você. Você pode falar de Jesus para a sua família. Evangelista, mas a minha família... Não fique pensando na dificuldade, o qual a sua família hoje vive e passa, e a dificuldade pelo como é formada a sua família. Mas aproveite a oportunidade para falar de Jesus para a sua família.
anunciar Cristo para a sua família. Você vai ver que, mesmo tendo um tipo diferente de família que foge do padrão, você vai ver que você vai ter sucesso dentro da sua casa, na sua família e na sua vida pessoal. Também nós aconselhamos os nossos adolescentes, aqueles que são filhos de uma família padrão, a não desprezarem, não humilharem os nossos adolescentes que não têm uma família padrão. Tá? Se você é amigo, colega de algum adolescente que é criado só pela mãe, que é só criado só pelo pai, ou criado pelo tio ou pelos avós, não maltrate, não menospreze, não questione, não julgue, mas ajude o seu amigo. Ele já passa por problemas, acredite, ele já passa por problemas psicológicos e emocionais pelo fato de não estar sendo criado com pai e mãe. Então, o seu papel como amigo, o seu papel como servo de Deus, como cristão, é ajudá-lo e não criticá-lo. Se ele quiser, ele vai compartilhar a história de vida dele com você e você vai poder ajudá-lo de uma forma melhor ainda, aconselhando biblicamente e falando dele de Cristo. Deus ama a família. E só nessa frase Deus ama a família, a gente vê aí que por Deus amar a família, Satanás já se opõe à família. É por isso que a gente vê tanta desgraça, tanto mal, tanta coisa ruim vindo contra a família, porque o diabo ele aborrece a família. A família foi a primeira instituição criada por Deus, e por Deus amar a família, o diabo aborrece. Então a intenção dele é essa mesmo, a intenção dele é destruir. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem intenção de dar vida. Então, mas você pode ter certeza, pode colocar no seu coração que você e sua família são amados por Deus. Deus, ele criou sua família, ele estabeleceu sua família. E ele quer que sua família cresça, ele quer que sua família prospere, ele quer que sua família tenha vida. E isso pode vir através de você, adolescente. E você praticando já isso com sua família, acredite no que eu vou dizer. Quando você já estiver numa idade madura, pronto para formar a sua família, você vai ter capacidade de formar uma família dentro dos padrões bíblicos, segundo o que a palavra de Deus nos ensina, e vai ter uma vida sossegada e feliz para a glória de Deus. Dificuldades tem em toda a família. Não fique pensando, mas a minha família passa por tanta dificuldade. Não, dificuldade tem em toda a família. Saiba que o amor de Deus ele está expresso sobre as famílias e ele ama as famílias. Concluindo, mesmo a despeito de toda a dificuldade em nossa família, Deus ama. Por isso, ele ajudará você a manter a harmonia, a amar a comunhão em sua família. Deus ele vai te ajudar a isso, tá? A manter a comunhão na sua família. Você pode ser esse elo de comunhão. Evangelista, mas eu tenho sido o elo de desunião dentro da minha família. Aproveite agora, aproveite com essa aula. Se reconcilie com Deus, peça perdão pelos seus pecados e diga, Senhor, eu quero ser um elo de comunhão dentro da minha casa, dentro da minha família. Você vai ver, meu amigo, você vai ver, meu adolescente, que as coisas vão mudar dentro da sua casa. Vão mudar, eu digo como experiência própria, eu já passei por essa experiência que vocês passam dentro da casa de vocês, e eu digo, Jesus ele vai abençoar, que Deus em Cristo possa abençoar você e a sua família, que depois dessa aula você valorize mais aquilo que Deus colocou em sua mão, que é a sua família. Não importa o tipo que hoje ela é formada, se você é criado pela sua avó, criado pelo seu tio, e assim como nós já comentamos durante toda a lição, mas que você possa ter Cristo como centro da sua família. Que Deus em Cristo lhe abençoe, curta o vídeo, compartilhe, divulgue com seus amigos e se inscreva no canal, você que ainda não foi inscrito. Até a próxima aula, que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.